que tem como tema os princípios divinos em tempos de crise. Essa lição maravilhosa, está bem atual, o período que nós estamos vivendo no nosso Brasil e no mundo. Essa é a lição número 3, que diz assim: o despertamento renova o altar. Para você acompanhar essa lição, eu vou pedir para você ler o livro de Esdras e o livro de Neemias. Esses dois livros estão paralelamente ligados a esse tema, sobre o despertamento. Amém? O nosso textuário diz o seguinte: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. A nossa verdade prática diz assim: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Aleluia. A nossa leitura em classe, a nossa leitura base, nossa leitura bíblica, se encontra no livro de Esdras, no capítulo 3, versículo de 2 a 5, e no capítulo 10, no versículo de 10 a 13. Esdras, capítulo 3, versículo 2 a 5, e o versículo 10 ao versículo 13. Nosso objetivo geral é identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual. Nós temos 3 objetivos específicos. O primeiro é elucidar aos alunos, ou seja, explicar aos alunos o significado do altar para o antigo pacto, lá no Antigo Testamento, e entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. E o terceiro objetivo específico é comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. Glória a Deus. Esses são os objetivos que nós vamos alcançar com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, nesta manhã. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, a nossa introdução diz o seguinte: nesta lição, iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Vamos ver qual é esse fato. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Então, há uma necessidade do ser humano em querer se chegar mais perto de Deus, em querer ter de novo um relacionamento com Deus. Porque essa intimidade ela foi rompida, ela foi quebrada lá no Jardim do Éden, quando o homem se rebelou contra Deus, quando o homem desobedeceu a Deus. Porque o homem ele foi feito para se relacionar com Deus. Deus fez o homem para ter intimidade com ele, se relacionar todos os dias, a todos os momentos. E nós sabemos da história que lá em Gênesis está escrito que o homem, ele desobedeceu a Deus. E por essa desobediência, esse pecado chegou até nós. E todos nós pagamos por esse pecado. Porque nós somos descendentes de Adão. Amém? Então, essa desobediência, ela gerou o quê? Gerou uma barreira, uma separação que o pecado faz do homem com o seu Criador. O primeiro tópico diz assim: o despertamento conduz o homem ao altar. O primeiro subtópico, os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhe proporcionava. O propósito que traziam no coração, ao retornarem do cativeiro, precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz que o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra, lá em Esdras, no versículo 3. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Os judeus agora almejavam estas bênçãos através do altar. Então aqui, essa lição ela vai tratar
Quando o povo estava cativo, lá no livro de Êxodo, no livro de Neemias, você pode ler e você vai entender que quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, eles ansiavam em voltar para Jerusalém, em voltar para a sua terra. Mas eles queriam estar próximos de Deus, eles queriam estar perto de Deus. E eles sabiam que só através do altar, do sacrifício, do altar de bronze, que foi edificado lá no início, lá em Êxodo, do capítulo 29 e 43, você vai ler sobre esse altar, que antes de eles chegarem lá na sala do trono, antes de eles chegarem lá no sacrifício, lá para oferecer, antes de eles chegarem perto da arca, na presença de Deus, eles tinham que passar pelo altar de bronze. Então, o altar que conduz o homem, né? O altar conduz o homem o quê? Para perto de Deus. Eles tinham que passar pelo altar. Então, surgiu essa necessidade. Eles colocaram no coração um propósito no coração. De quem nós lembramos? Nós lembramos lá de Daniel, quando ele propôs no seu coração em não se contaminar com os manjares do rei, porque Daniel sabia que ele ia para uma terra distante, que ele ia para uma terra que adoravam outros deuses, no caso Babilônia, e ele colocou no seu coração. Então, nós devemos colocar aquele propósito, por mais que nós vivemos rodeados de inimigos, por mais que nós vivemos num mundo cheio de pecado, cheio de malícia, cheio de ódio, devemos colocar no nosso coração, como o jovem Daniel colocou, em não se contaminar. Ele colocou: Senhor, eu sei que eu vou para aquela terra, onde eles adoram outros deuses, onde eles têm outros tipos de costumes que não é o meu, mas eu decidi que apesar de eu estar no ambiente inimigo, que apesar de eu estar numa circunstância que vai favorecer para que eu venha me afastar de ti, eu coloco no meu coração não me contaminar. E assim que nós devemos ser servos de Deus, nós cristãos verdadeiros, autênticos, devemos colocar no nosso coração em não nos contaminar com os manjares do rei, com as coisas desse mundo. Amém? Vamos para o nosso segundo subtópico. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Esse despertamento, quem vai gerar em nós, quem gera em nós, é o próprio Espírito Santo de Deus. Então, esse despertamento vem de Deus. E para que esse despertamento? O despertamento ele vai começar com o quê? Com a restauração do altar. Nós lemos no nosso textuário que quando Elias, quando ele teve um confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que a palavra de Deus diz, que ele consertou o altar, que estava totalmente destruído. Então, a primeira coisa que o despertamento ele vai gerar, ele vai fazer com que nós tenhamos sede de quê? De reconhecer e de consertar o altar. Letra A. No tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, lá em Reis, 1 Reis, capítulo 18, versículo 16 ao versículo 40, diz assim: no confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus, e o fogo desceu, e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu do conserto do altar. O verdadeiro despertamento, o despertamento genuíno, vai acontecer conforme a primeira coisa que você vai querer fazer, quando você tem um despertamento divino, é consertar o altar que está totalmente destruído. O homem vai reconhecer que ele necessita de Deus, que ele precisa de Deus. E a primeira coisa vem o arrependimento por tudo que ele tem feito, que tem desagradado a Deus. Amém? Letra B. Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as separou. Mandou purificar o templo. Esse aqui é o segundo exemplo. O primeiro exemplo do altar consertado, que o despertamento ela vai gerar o quê? Começa pelo altar, pela restauração do altar. O primeiro foi do profeta Elias, quando ele restaurou o altar que estava destruído, lá mediante os profetas de Baal. E o segundo exemplo é do rei Ezequias, que antes dele assumir o trono, né? Quando ele assumiu, a primeira coisa que ele fez foi reparou o altar. Mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia e purificar o altar do holocausto, que havia sido substituído no reinado de seu antecessor, Acais, por um altar construído com modelo copiado de Damasco. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, quando o rei Ezequias ele assumiu o trono dele, ele
purificou o templo. Essa parte da purificação nos dá uma ideia de santificação. Por quê? A santificação ela é muito importante. O que é a santificação? A santificação é um processo contínuo. A justificação nós recebemos instantaneamente. Quando nós aceitamos a Jesus, o Senhor ele nos justifica. Nós somos justificados por Jesus. Mas a santificação não. Ela é um processo que vai decorrer um tempo. É um processo contínuo. Cada dia eu preciso buscar a santidade. Eu era santa, hoje eu tenho que ser mais que ontem. Amanhã eu tenho que ser mais santa do que hoje. E assim sucessivamente. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoando até chegar àquele grande dia de Jesus. Isso você vai encontrar lá em capítulo 1, primeiro, versículo 6. Que a santificação é um processo contínuo, um processo progressivo. Cada dia você vai se santificando mais. Então, não existe uma vez santo, santo para sempre. Não. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos justificados por Ele, instantaneamente. E a santificação, ela vem bem devagar. Cada dia mais nós vamos alcançando o nível de santidade, até chegar à estatura de varão perfeito. Então, a santificação, para você consertar o altar, você tem que primeiro purificar, limpar, como o rei Ezequias fez. Isso fala que nós devemos buscar cada vez mais a santidade. E lá em Hebreus capítulo 12, o versículo 14, fala que como a santificação ela é muitíssimo importante. Que diz assim, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha a importância da santificação. Sem a santificação, nós nunca vamos estar com o Senhor. Nós nunca vamos ver o Senhor. Então, se você quer ir para o céu, tem que começar consertando o seu altar, limpando o seu altar, purificando com a santificação. Aleluia. E isso não é um processo instantâneo. Nós sabemos que isso aí vai acontecendo gradativamente, progressivamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o conserto do altar vai gerar o quê? Quando você conserta o altar, você vai gerando uma santificação. E o arrependimento gera o conserto do altar. Quando o homem se arrepende, a primeira coisa que ele quer fazer é consertar o altar que está totalmente destruído. Aleluia. Então, a nossa vida tem que ser cada dia mais purificada. Todo dia nós devemos consertar o nosso altar. Aleluia. Então, o nosso ponto central aqui diz: Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todo esse holocausto, todo esse sacrifício que acontecia lá no Antigo Testamento, aponta para o sacrifício genuíno, para o sacrifício verdadeiro de Jesus. Tudo que acontecia no Antigo Testamento aponta para Jesus. Isso nós vamos ver aqui no decorrer da nossa lição. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então a letra C diz assim: quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as suas antigas bases e sacrificaram o holocausto ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. Então a alegria do povo judeu, quando retornaram à sua terra, a primeira coisa que eles queriam era consertar o altar, reparar o altar, construir um novo altar, um altar que estava quebrado. Eles refizeram um altar. E a alegria era tão grande entre eles, porque eles podiam sacrificar, porque lá onde eles estavam, eles não podiam sacrificar a Deus, não podiam fazer o culto. Então, o culto a Deus, ele foi recomeçado ali. Então, hoje, em meio a essa pandemia, em meio a essas crises que nós estamos vivendo, o culto a Deus pode recomeçar. Então, há uma dica muito importante do culto doméstico, iniciar o culto doméstico, porque a família unida, a família que ora unida, ela permanece unida. Então, vamos recomeçar a cultuar o Senhor. Vamos recomeçar a fazer os nossos cultos domésticos. Porque a família unida, a família que serve a Deus, que ora a Deus unida, ela vai ter vitória e ela vai permanecer unida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a síntese do tópico 1 diz assim: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Por isso, os judeus sentiam a necessidade
de ter acesso a Deus através de um altar restaurado. Então, o despertamento genuíno, a primeira coisa que ele vai gerar é o quê? É um incômodo de você fazer um concerto com Deus. Então, começa com a restauração do altar. Por isso, os judeus tinham essa necessidade de chegar perto de Deus, ter acesso a Deus. Então, todo o despertamento, você quer ter certeza que você está tendo um despertamento vindo da parte de Deus, começa com a restauração do altar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, nosso segundo tópico diz assim, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Então, já vimos um pouquinho que Cristo, ele é o centro. Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Jesus tem que ser o centro das atenções, amém? No tempo do Antigo Testamento, o altar era um ponto central do culto, certo? Lá no tabernáculo, o altar era o ponto central. Por quê? Para você chegar à presença de Deus, você tinha que passar pelo altar de bronze. Então, no tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Então, o que acontece? Lá no Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus, no Antigo Testamento. Aqui no Novo Testamento, já na Nova Aliança, a cruz é o altar, o sacrifício de Jesus é o grande acontecimento, é o nosso altar. Então, tudo que acontecia no Velho Testamento, no Antigo Testamento, apontava para o novo altar. Então, a cruz de Cristo é o altar. Lá o Gólgota, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Tudo que era profetizado lá no Antigo Testamento estava apontando para o novo altar, a cruz de Cristo. Então, Jesus é o centro da nossa comunhão com Deus. Aleluia. Paulo escreveu à igreja em Corinto: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Então, segundo as Escrituras. Escreveu ainda: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Todas as coisas subsistem por ele, para quem tudo tem a preeminência. Para vós, os que credes, é preciosa, pedra principal de esquina, Jesus. Ela é a base, ela é o centro da nossa comunhão com Deus. Para quem tudo isto porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos que Jesus, ele é o centro da Bíblia. Jesus é o centro da nossa comunhão com Deus. Tudo que nós queremos, temos que estar mediante Jesus, porque o sacrifício da cruz do Calvário, ali foi o altar. Tudo apontava para o sacrifício, porque no altar tinha que ter sangue, tinha que ter sacrifício. E tudo apontava para o sacrifício de Jesus. Você começou a ligar as coisas. Lá no Antigo Testamento, o altar de bronze, sacrificavam animais, para que seus pecados fossem o quê? Perdoados. E hoje, para nós sermos perdoados, Jesus já é o sacrifício vivo. Jesus foi o nosso sacrifício vivo, lá na cruz do Calvário. Então, através do sacrifício de Jesus, ele alcançou a toda a humanidade. Então, nós temos livre acesso com Deus, em ter comunhão com Deus, através do sacrifício de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro subtópico diz assim: toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Então, a Trindade, essa palavra Trindade você não vai encontrar na Bíblia Sagrada. Mas nós vemos a atuação da Trindade: Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A letra A diz o Pai Celestial. O Pai planejou a obra redentora. Então, tudo foi arquitetado. Tudo foi planejado por Deus. Deus planejou a obra com o sacrifício de seu Filho. Na consumação dos séculos, enviou o seu Filho. Pai participou diretamente do drama do Gólgota. Então, tudo foi planejado por Deus. O sacrifício de Jesus foi planejado desde o início, porque a Bíblia diz que o Cordeiro, que foi preparado antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo, Jesus já estava preparado o sacrifício de Jesus. O Pai já tinha planejado a redenção através do sacrifício do seu Filho. Aleluia. Então, nós vemos aqui a atuação da Trindade, a atuação do Pai. Ele que projetou, ele que planejou a obra redentora. Segundo, Cristo, o Filho. Então, o Pai planeja,
E o Filho cumpre o plano da redenção. Jesus cumpriu o plano da redenção. Entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. O próprio Jesus é o sacrifício vivo. O Pai planejou, o Filho cumpre o plano do Pai. E agora vamos ver a atuação do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele. Então, Jesus só conseguiu vencer com o ser humano aqui na Terra por obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo atuou e ajudou, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo atuou e ajudou Jesus, o Filho, a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele, até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Então, tudo que Jesus conquistou, tudo que Jesus conseguiu, o Espírito Santo estava ajudando a ele cumprir o propósito, o plano do Pai. Aleluia. Então, nós vimos aqui a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Segundo subtópico, o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para essa grande realidade. Depois de seres iluminados, suportastes grandes combates e aflições. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus é que nos ajuda. Ajuda nas nossas fraquezas, ajuda-nos a vencer as dificuldades. Sem o Espírito Santo, sem o Consolador que Jesus Cristo falou que ia enviar e enviou, nós não teríamos vitória. Não haveria sentido nessa vida sem o próprio Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que está conosco todos os dias. Ele que permanece conosco. Jesus subiu ao céu, mas Ele deixou o Consolador para nos ajudar em todas as nossas dificuldades. Amém? Letra A. O Espírito revela, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que saibamos a grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo ressuscitado. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, o Espírito Santo, ele revela. Quando Jesus fala assim para os discípulos, quem vós dizeis que eu sou? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo revelou. Pedro olhou e disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem revelou, o próprio Jesus fala, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o quem revelou para Pedro que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo, foi o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus revela. O discernimento do Espírito Santo, ele vai revelar a verdade para nós. Aleluia. E a verdade é Jesus. Letra B. O Espírito ensina as profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte. Os corações deles ardiam, né? Quando os dois discípulos no caminho de Emaús, e Jesus estava explicando as Escrituras. Quem estava ensinando para os discípulos ali era o próprio Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é o mestre do ensino, ele é o professor. Ele que está aqui nessa manhã nos ajudando a entender. É ele que nos ensina. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Letra C, o Espírito Santo explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, sobre o infinito alcance do brado. Está consumado. Deus confirmou essa palavra do seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. O véu que separava, que havia uma separação entre judeus e gentios. Quando Jesus morreu, aquele véu foi rasgado de alto. O véu foi rasgado de alto a baixo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela separação que havia entre os homens, e a separação também que havia entre Deus e os homens, que o pecado faz a separação entre Deus e os homens, quando Jesus morreu na cruz, esse véu foi rasgado, essa separação foi destruída, foi aniquilada, e nós temos livre acesso à sala do trono, à adoração perfeita, à adoração genuína, aos verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Letra D. O Espírito penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, sentimos o grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. Então,
quem é o próprio Espírito Santo de Deus. O verdadeiro despertamento, o genuíno despertamento, é o próprio Espírito que nos leva a esse despertamento. E esse Espírito Santo que nos desperta é o mesmo que nos leva ao arrependimento. Porque quando nós temos o despertamento de Deus, a primeira coisa que você quer é consertar o seu altar. Gera um arrependimento. A cruz mostra o peso do nosso pecado. Você olha para a cruz de Cristo e você vê que ele não merecia estar ali. Quem era que era para estar ali? Eu e você. Então a cruz de Cristo mostra o peso, o tamanho do nosso pecado que Jesus suportou, que a palavra de Deus diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, tudo que trazia, o castigo que nos trazia paz, estava sobre ele. Tudo que nós ia passar era para nós passarmos, não para Jesus passar. Então, quando você olha para a cruz, e quem faz isso, quem nos penetra, o próprio Espírito penetra nos nossos corações e faz nos entender que a cruz de Cristo, o peso do nosso pecado, que Jesus suportou ali na cruz, aleluia. Então, quem nos convence do pecado, desse peso, é o próprio Espírito Santo de Deus. Quem nos convence da justiça de Deus é o próprio Espírito Santo. E quem nos convence do juízo vindouro, também é o Espírito Santo. Ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a nossa síntese do tópico 2 diz assim: no Novo Testamento, Cristo tornou-se o centro da nossa comunhão com Deus, através da sua morte expiatória, trazendo redenção a todos os homens. Não temos mais o altar como nosso ponto central do culto de Deus, como no Antigo Testamento. Então, como eu falei, o altar lá no Antigo Testamento era o ponto central do culto a Deus. Hoje, o nosso culto ele é o quê? Racional. Racional. Por quê? Jesus é o centro da comunhão com Deus. Você quer chegar mais perto de Deus? Você quer se chegar a Jesus? Se chegar, olhe para Jesus, porque Jesus, ele que nos leva, ele que nos intermedia, ele é o nosso, que vai nos intermediar entre Deus. Então Jesus, o sacrifício dele, nos ligou a essa comunhão de volta com o Criador, com Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então não precisamos mais de sacrificar animais, não precisamos mais de ter aquele altar, porque o altar está aqui, ó. O altar é o centro da vontade de Deus, é a tua vida no altar de Deus. Então, quando nós nos despertarmos verdadeiramente, a primeira coisa que vem gera aquele arrependimento pelos pecados que nós cometemos. E o conserto do altar, lembra da santificação? Pois é, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o altar consertado vai gerar o que? Uma santificação, gerada pelo próprio Espírito Santo de Deus, e a cada dia, até alcançarmos a estatura de varão perfeito, aquele grande dia em que esse corpo se revestirá de incorruptibilidade. Essa carcaça vai ficar e nós vamos ter um corpo glorioso. Nesse dia, nós vamos alcançar a estatura de varão perfeito, a verdadeira santificação. Aleluia. Então, aquele que começou a boa obra em nós, cada dia ele vai aperfeiçoando, até aleluia, que nós vamos ser arrebatados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos para o nosso último tópico, que é o tópico 3, que diz cuidado com as imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nesta lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria em devoção à voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Também em nossos dias aparecem movimentos. Nós não estamos falando de avivamento, estamos falando de movimentos, que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Vamos levar para os nossos dias. Qual é a diferença de avivamento para movimento? O verdadeiro avivamento vai gerar, como eu falei aqui, vai gerar o quê? Um arrependimento. E esse arrependimento vai fazer com que nós consertamos o altar, a nossa vida. Porque nós vamos chegar perto de Deus quando nós estivermos com o nosso altar consertado. Já os movimentos não, você vê aquela gritaria toda, você vê aquele movimento todo, aquele reboliço todo. A pessoa fala em línguas, a pessoa pula, a pessoa grita. No outro dia, ela está pior
do que antes. Isso não é, isso é uma imitação de avivamento. Isso é movimento. Então, quando uma pessoa realmente gera o despertamento, que o próprio Espírito gera na pessoa, quando ela é despertada realmente, há uma mudança de vida. A pessoa não vai mais querer cometer o que ela fazia antes. Se ela mentia, ela não vai mais cometer mentira. Se ela furtava, ela não vai mais furtar, porque há realmente uma verdadeira transformação na pessoa. Então, hoje nós vemos muitos movimentos. Pessoas que, em vez de o púlpito da igreja, não é o altar está aqui. O púlpito é o altar. Ali é o púlpito onde as pessoas estão ali e entregam uma palavra, uma pregação, um louvor. Mas o altar de Deus está aqui dentro de nós. Então o altar ele tem que ser consertado primeiramente para ter a verdadeira adoração. Amém? Então uma de nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz de suas reuniões shows. O que nós vemos hoje, muitos shows, muitas luzes, muita atenção para chamar a atenção para o homem. Enquanto que Cristo tem que ser o centro das nossas vidas. Cristocêntrico, Jesus é o centro da nossa vida. Mas hoje nós vimos o quê? O homem no centro. O homem no centro das atenções. O homem, ele quer chamar a atenção. O homem abre a boca para louvar a Deus, mas ele não está louvando a Deus. Ele está o quê? Louvando a si mesmo. Os louvores que adoram a Deus, tu és Senhor, tu és fiel, tu és soberano. Hoje os louvores falam assim, eu sou, eu sou, eu sou. O homem no centro das atenções. Enquanto que o verdadeiro culto é, o Senhor é, tu és. O Senhor Deus é soberano. A adoração tem que ser voltada para Deus. O culto tem que ser para Deus, não para os... Então, todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção, não pode prosperar. É como uma tartaruga deitada de costas. Movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Mantenhamos o Espírito Santo na direção, então veremos cumprir-se a palavra que diz, vão indo de força em força, que está lá em Salmo 84, verso 7. Glória a Deus. Então, a nossa síntese diz assim, o estudo sistemático da Bíblia é necessário para identificar os movimentos que não têm as características do verdadeiro despertamento espiritual. Então, o verdadeiro despertamento espiritual vai gerar um arrependimento. A pessoa, ela sente um remorso, um arrependimento, e ela não quer mais cometer nenhum tipo de pecado. Então, o que vai fazer, o que faz com que o homem se desperte, queira buscar mais a Deus e faça entender, para não ser enganado com essas imitações de cultos? O estudo da palavra de Deus, o ensino, a palavra de Deus. Aquela pessoa que estuda, que lê a palavra, o ensinamento que o próprio Espírito Santo nos revela, nunca você vai ser enganado. Nunca você vai ser enganado por nenhum vento de doutrina, por nenhum culto emocional, culto gerado pelos próprios homens. Porque você vai ter o discernimento de Deus, porque você lê a palavra de Deus. Então, como saber se é de Deus ou se não é de Deus? Leia a palavra. Então, o estudo sistemático da Bíblia, que vai identificar quais são os verdadeiros despertamentos. Qual é o verdadeiro despertamento espiritual, amém? Então, o arrependimento expressa uma grande transformação no interior do homem, gerando nele uma tristeza pelo qual praticou. Então, quando você lembra do seu pecado, com tristeza, com angústia, porque realmente você está arrependido. Mas quando você lembra do pecado que você cometia e você tem vontade de tornar a praticá-lo, saiba que você não está arrependido. Então não foi gerado o despertamento em você e não foi gerado o arrependimento. Amém? Então, porque o verdadeiro arrependimento, realmente você não lembra. Você vai lembrar. Você não vai deletar tudo do seu pensamento, da sua mente. Mas você vai lembrar com tristeza, com remorso, em não querer mais praticar nunca mais o que você praticava. Então, quando você sentir isso, amém. Realmente você está arrependido. E foi gerado aquele despertamento genuíno, vindo da parte de Deus, do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu tenho algumas perguntinhas aqui, nós vamos responder.
que diz assim, o que caracteriza o verdadeiro despertamento? A necessidade que o homem tem de se aproximar de Deus. Lembra? Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, há essa necessidade. Quando você sentir essa necessidade de querer chegar mais perto de Deus, querer buscar mais a Deus, esse é o verdadeiro despertamento. Amém? Então, em relação ao altar, o que representa Cristo hoje para nós, em relação ao altar, representa o ponto central da nossa comunhão com Deus. Então, Cristo representa o ponto central, o altar do sacrifício vivo. A cruz é o altar de Cristo. Jesus foi sacrificado ali naquele altar, lá na cruz, para nos dar a salvação, para nos alcançar. Aleluia. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o último, por que devemos tomar cuidado com os falsos despertamentos? Porque comprometem o desenvolvimento sadio da obra de Deus. Então, os falsos despertamentos, ele vai comprometer o desenvolvimento do povo de Deus, da obra de Deus. Amém? Então, nesse momento, eu quero orar com você para terminarmos mais uma lição abençoada. Já convido você para estarmos aqui domingo que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por mais uma oportunidade de estarmos aqui aprendendo do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado pelos teus ensinamentos, porque tu tens aqui nos guiado, nos ensinado, nos iluminado e nos iluminando a entender mais a tua palavra. Eu quero te apresentar cada irmão, cada irmã, cada amigo, amiga que está em casa, aí no seu lar, ouvindo essa palavra, Senhor, que tu venha penetrar nos seus corações e possa gerar o verdadeiro despertamento espiritual, que sede de ti, que eles venham te buscar cada dia mais, Senhor, porque esse é o verdadeiro despertamento, quando nós temos a necessidade de te buscar cada dia mais, Senhor Jesus, em nome de Jesus, gera em nós espiritual. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Amém.